a simbologia, né? Há milhões de anos que é falado dentro dos conhecimentos tradicionais, cada povo, cada raça, cada nação do mundo, da terra, nasceu um Deus. E cada Deus nasceu uma profecia. E cada profecia foram espalhadas para suas nações. Então, dentro desse Deus que veio à Terra, dentro desse espírito de Tassori, que foi o criador do universo, que colocou essa luz na Terra para que germinasse vidas, né? O povo Achaninka é um guardião de um conhecimento de uma planta que reúne esses saberes, né? Que desperta esses saberes, que nos dá a harmonia, que nos dá paz, que nos liga do pequeno ao maior dentro desse universo. Então, dentro desse conhecimento da planta ayahuasca, hoje o nosso povo Achaninka, né, com a sabedoria que nós temos, né, com esse respaldo que a natureza dá a usar essa planta, a gente hoje vê que a ayahuasca é uma planta de grande consciência, de poder fazer o homem restaurar o seu próprio mundo, porque nós acreditamos que nós, assim, vivo, andando, nós não temos a percepção muitas das vezes de saber e nem muitas das vezes se conectar com esses seres, mas quando a gente toma, os canais se abrem. Então esses deuses que vieram à Terra, que deixaram essa medicina entregue a essas nações que hoje comungam, que vivem com ela, né, a gente precisa hoje, né, ter uma reflexão, né, de buscar essas raízes, de onde veio, de onde né, esses povos, né, originários, né, conseguiram trazer dentro dos seus conhecimentos mandado por essa profecia da criação. Então eu acredito que dentro desse mandamento, hoje nós temos que dar à sociedade do mundo, né, essa oportunidade de poder trazer de dentro da floresta, de dentro desses povos tradicionais, essa sabedoria para nos se conectar novamente, porque nós vemos centenas e milhares de pessoas desconectadas desse universo sagrado que é criado pelo começo da criação. Nós acreditamos que no meio de tantas drogas, de tantas medicinas que hoje tem no mundo, né, muitas introduções feitas pelo mundo da ciência e pelos bioquímicos e as pessoas que hoje utilizam muitas plantas que hoje o transformam dentro das químicas, a gente tem um problema universal, dado, né, por essa ciência para o mundo, uma poluição do espírito, da contaminação por essas químicas criadas pelo homem. Então a grande preocupação nossa de trazer essa revelação da ayahuasca, que ela não é uma química, mas sim é um astro de consciência que ela tem dentro dela, que nos exporta, nos leva, nos dá a oportunidade de sair desses apegos, como eu falei antes, né? Então hoje a grande preocupação nossa é que esse conhecimento que vem das raízes desses povos, que vive originário ainda com esses conhecimentos, que possa ser transmitido a essas igrejas, ser exportado a essas igrejas com uma melhor consciência possível, para que essas igrejas possam futuramente deixar para as gerações futuras das suas comungações, das suas crenças também, né, esse respaldo de que essa segurança nunca possa ser esquecida. E dentro da legislação, da criação dessa Constituição que vai nos representar ao Estado, ao país e à humanidade, que possa ter realmente um fundamento que represente a diversidade, mas que seja respeitada dentro de todos esses congressos, dentro da criação dessa legislação, o respeito pelos conhecimentos dos povos tradicionais, dos povos indígenas, porque nós não estamos aqui restringindo, né? E nem dizendo que não estamos para o diálogo, nós estamos para o diálogo, nós estamos para trazer esse diálogo com diplomacia, com respeito, com humildade, mas com consciência, para que esse despertar possa entrar na mente de quem vai também comungar essa bebida, né? Então, eu acredito que nós estamos aqui num momento de reflexão, de compromisso, de ética, né? Porque eu sempre falei que nós temos que criar um conselho ético entre índios sábios que hoje comungam essa bebida e que não seja só por pessoas que hoje representam, né? Que nunca bebeu e que representa esse movimento. Tem que ser pessoas que realmente conhecem dessas histórias milenares para poder falar desse conhecimento perante a sociedade que querem comungar ou receber, né, esse conhecimento. Nosso povo diz que quem nasce com dons, porque não é todo mundo que nasce com dons, porque se todo mundo nascesse com um dom dessa energia,
nós não precisava de ninguém ensinar ninguém, né? A gente já tinha, todo mundo tinha. Mas como nasceu alguns com dons, né? E que sozinho pôde descobrir o mundo. Mesmo sozinho, ele ainda teve a participação de pai, mãe, irmãos, amigos que tiveram junto até ele se preparar para ele poder fazer essa caminhada. Mas dentro desse segmento, né, todos nós somos capazes de descobrir. Mas é mais difícil quando nossos dons não são ligados a esse espírito, né? Mas para aprender, todos nós somos capazes, desde que a gente possa ter um bom orientador de orientar para onde você vai, como você vai, o que você pega, como usa, para que usa. Aí a gente já tem uma orientação para a gente poder realmente incorporar esse dom, essa energia, para a gente poder ter força de poder altamente receber essa luz, né? Porque é uma coisa muito fina, não posso falar muito sobre isso, porque é uma coisa que é pisca. Eu não posso falar tudo desse negócio, porque as pessoas vão dizer que eu sou louco. Como cada um está entrando em busca do quê? Né? O que quer aprender, né, com isso? Então, esse é o grande cuidado que a gente vai ter que ter, né, nesse diálogo, de poder traduzir uma mensagem com uma missão. Então, eu acredito que na descoberta de quem da pessoa, da personagem que a gente quer mostrar, eu não sou o sábio de nada, né? Eu sou apenas um mensageiro bem, que eu estou aqui para falar do que eu conheço, mas eu não conheço o que ela sabe, não sei o que ela sabe, não sei o que você sabe, mas dentro desse conhecimento eu acredito de que a gente vê quem é quem, só quando chega perto, quando olha, quando pega na mão, quando conversa, a gente sabe quem é o poluído e quem é o não poluído. Só em falar, só em conversar. Eu consigo perceber quando eu toco em alguém, quando eu abraço alguém, eu sinto o meu corpo dizendo: daqui tá brabo, daqui tá bom, né? Mas eu não vou falar quem é quem dentro desse brabo e quem é quem que é bom. Mas eu vou andar e vou dizer: você pode andar comigo, não tem nenhum problema, vamos junto, né? Então dá pra gente perceber. Eu vi muita gente doente que vieram fazer dietas e que não cumpriram com as dietas. Porque quando você entra nesse mundo espiritual, que você realmente faz os juramentos, esse juramento não é brincadeira. Esse juramento é coisa muito, muito, muito fina na vida nossa. Se você quebra esse juramento no meio, antes de terminar a energia a ser incorporada, você nunca mais fica bom. E se você não encontrar uma pessoa que conheça, que tenha conhecimento sobre isso, para tirar essa energia e incorporar a sua energia própria. Porque é isso que traz a doença em muitas pessoas. E eu curei algumas pessoas com essas dificuldades. É por isso que eu fiz algumas formações para algumas pessoas, né? Mas as formações que eu fiz para essas pessoas, elas tiveram que vivenciar 8 anos, 10 anos comigo, acompanhando eu. Eu dizendo para ela como que era, para poder fazer uma dieta para ela com garantia. Para dizer, você vai aprender, você tem capacidade, você vai ensinar, mas você ensina com conhecimento. Porque não adianta você fazer um pedaço de uma história e não ter o fim da história. Não adianta você pegar o começo da história e você não botou o fim da história, não adianta pegar o fim se não teve o começo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso é uma arma. Do jeito que a gente tem arma aqui na Terra, né? Pau, flecha, espingarda, todo esse tipo de arma, no espírito também nós temos essas armas. E essas armas que nós temos que ter muito cuidado, porque no equilíbrio nós podemos ter um pequeno desequilíbrio, no lugar de fazer coisas boas, não fazer um monte de coisa mal para tantas pessoas que precisam viver bem, né? Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas incorporações, porque juramentos é como se fosse um julgamento seu de querer transformar o seu mundo para ajudar a outros, né? Então, dentro desse julgamento que é feito espiritualmente, se você não cumprir, você é julgado por você mesmo, né? Então é esse o grande cuidado que a gente tem, e quem busca isso deve ser orientado da melhor maneira possível.